Testemunhando. O testemunho da igreja. Uma vela que permanece sozinha pode ser facilmente apagada pelo vento, mas mesmo que não seja, sua luz irá finalmente extinguir-se. Se desejamos aumentar e prolongar a luz, necessitamos acender mais velas, uma centena de velas, ou mesmo 1000 velas. Desse modo, a luz se manterá acesa. É assim que acontece com relação ao testemunho da igreja. É uma lástima que a luz e o testemunho cessem com alguns indivíduos. A igreja deve continuar de geração em geração, mas a despeito disso, existem muitas pessoas que não têm descendentes. Que não aconteça que o testemunho de Jesus termine em alguns novos convertidos. Uma vela deve queimar até o fim. Da mesma forma, o testemunho de um homem deve continuar até a sua morte. Para que a luz de uma vela tenha continuidade, é preciso que ela acenda outra antes de extinguir-se por completo. Acendendo vela após vela, a luz brilhará e continuará brilhando até que cubra o mundo inteiro. Esse é o testemunho da igreja. Os novos crentes precisam aprender a testemunhar pelo Senhor. De outra forma, o Evangelho terminará com eles. Você já está salvo, você tem a vida e sua luz está acesa. Mas se não incendiar outros antes de queimar-se totalmente, então está realmente acabado. Você deve trazer muitos ao Senhor para que não se encontre com Ele de mãos vazias. Eu disse anteriormente que se um crente não abrir a sua boca e confessar o Senhor dentro do primeiro ano de sua salvação, provavelmente jamais abrirá sua boca durante toda a sua vida. Quero repetir isso hoje. Se um homem não testemunhar pelo Senhor durante o primeiro impacto de sua fé, provavelmente jamais dará um testemunho toda a sua vida. A menos que o Senhor lhe dispense grande graça ou lhe dê um grandioso avivamento, muito provavelmente ele nunca testemunhará pelo Senhor nem trará almas a Cristo. Que esperança há para os novos crentes se eles não puderem testemunhar pelo Senhor e inflamar outras pessoas logo ao receberem um amor tão grande? Um Senhor tão grandioso, uma tão grande salvação e tão grandiosa emancipação? Se um novo crente não abrir sua boca durante o primeiro ano, dificilmente será capaz de abri-la mais tarde. Por isso, é nossa responsabilidade instruir cada novo crente para que comece a testemunhar durante a primeira ou segunda semana de salvação. Precisamos ser firmes nesse assunto. Se esperarmos, poderá ser muito tarde. Vamos continuar com a ilustração da vela. Quando o Filho de Deus veio à Terra, ele inflamou umas poucas velas. Mais tarde, ele acendeu outra vela em Paulo. Durante os 2000 anos que se passaram desde então, a igreja continuou queimando e queimando, vela após vela. Algumas velas podem inflamar dezenas ou centenas de outras. Ainda que a primeira vela se queime até o fim, a segunda continua. Muitos podem até mesmo sacrificar suas vidas para inflamá-lo. Não esperamos ver a luz terminar em você, esperamos que todos os novos convertidos cumpram sua obrigação de salvar almas. Vá e testemunhe pelo Senhor. Traga almas a Cristo. Deixe que o testemunho brilhe na terra incessantemente. O significado do testemunho. Estaremos citando nas páginas seguintes um certo número de versos das Escrituras que gostaríamos de considerar em especial. O primeiro grupo de 2 passagens nos contará o que significa testemunhar pelo Senhor. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Atos capítulo 22, versículo 15. O Senhor disse essas palavras a Paulo por intermédio de Ananias. Tudo o que você viu e ouviu deverá testemunhar a todos os homens. Portanto, o primeiro fundamento para o testemunho é ver e ouvir. Você não pode testificar do que não viu nem ouviu. A vantagem de Paulo era que, diferente de outras pessoas, ele havia ouvido e visto pessoalmente o Senhor. Ele testemunhava daquilo que vira e ouvira.
E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Isso nos ensina o que é o testemunho. Testemunhamos do que temos visto. Graças a Deus, você recentemente creu no Senhor. Você o encontrou, creu nele e o recebeu. Agora você está redimido. Por haver sido liberto do pecado e ter recebido o perdão, tem paz. Sabe quão feliz está depois de crer. Uma alegria que nunca conhecera anteriormente. Antes, o fardo do pecado pesava fortemente sobre si, mas hoje, graças a Deus, este fardo rolou para longe. Você é uma pessoa que tem visto e ouvido. O que deve fazer agora? Deve dar o seu testemunho. Isso não significa que deva ser um pregador ou deixar o seu trabalho e ser um obreiro em tempo integral. Apenas significa que deve testemunhar para os seus amigos, parentes e conhecidos daquilo que tem visto e ouvido. Você deve trazer almas ao Senhor. O significado do testemunho. Estaremos citando nas páginas seguintes um certo número de versos das Escrituras que gostaríamos de considerar em especial. O primeiro grupo de 2 passagens nos contará o que significa testemunhar pelo Senhor. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Atos capítulo 22, versículo 15. O Senhor disse essas palavras a Paulo por intermédio de Ananias. Tudo o que você viu e ouviu deverá testemunhar a todos os homens. Portanto, o primeiro fundamento para o testemunho é ver e ouvir. Você não pode testificar do que não viu nem ouviu. A vantagem de Paulo era que, diferente de outras pessoas, ele havia ouvido e visto pessoalmente o Senhor. Ele testemunhava daquilo que vira e ouvira. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Isso nos ensina o que é o testemunho. Testemunhamos do que temos visto. Graças a Deus, você recentemente creu no Senhor. Você o encontrou, creu nele e o recebeu. Agora você está redimido. Por haver sido liberto do pecado e ter recebido perdão, tem paz. Sabe quão feliz está depois de crer, uma alegria que nunca conhecera anteriormente. Antes, o fardo do pecado pesava fortemente sobre si, mas hoje, graças a Deus, este fardo rolou para longe. Você é uma pessoa que tem visto e ouvido. O que deve fazer agora? Deve dar o seu testemunho. Isso não significa que deva ser um pregador ou deixar o seu trabalho e ser um obreiro em tempo integral. Apenas significa que deve testemunhar para os seus amigos, parentes e conhecidos daquilo que tem visto e ouvido. Você deve trazer almas ao Senhor. Como testemunhar? As 2 passagens das Escrituras citadas anteriormente formam um conjunto sobre o significado do testemunho. Vamos nos voltar agora para um outro conjunto, um conjunto de 4 passagens que nos mostrará de forma bem simples o que é testemunhar. Fale na cidade. A mulher samaritana. Em João 4, a mulher samaritana encontra o Senhor e ele lhe pede água. Mas, após pedir, o Senhor se volta e lhe oferece água viva, sem a qual ninguém pode viver realmente e ser satisfeito. Aquele que beber da água do poço terá sede novamente. Sempre haverá sede. Você nunca se satisfará e, portanto, terá de beber repetidamente. O que o mundo pode oferecer pode satisfazer durante algum tempo, mas cedo ou tarde a sede voltará. Somente a fonte que jorra do interior pode satisfazer para sempre. Somente esta satisfação interior pode livrar as pessoas do apelo do mundo.
Após o Senhor mostrar à mulher samaritana quem ela era, ela deixou o seu cântaro. Até então, algo muito importante para ela. Foi para a cidade e disse: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Aqui temos um verdadeiro exemplo de testemunho. Esta mulher fora casada 5 vezes, mas ainda estava insatisfeita. Era como beber água, ela tinha de beber novamente. Mas naquele dia o Senhor lhe disse que ele possuía água viva que satisfazia verdadeiramente. Não é surpreendente, portanto, que após conhecer um tão grandioso Salvador, ela tenha jogado fora o seu cântaro e testificado na cidade. O seu primeiro ato foi o de testemunhar por Cristo. O que ela testificou? Ela disse: Aqui está um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela havia feito muitas coisas, algumas conhecidas publicamente, outras desconhecidas. Ela temia contar às pessoas tudo o que havia feito, no entanto, agora o Senhor fez justamente isso. Então ela testificou que ali estava um homem que contara tudo o que ela tinha feito, coisas que somente ela mesma sabia. Poderia este homem ser o Cristo? Deixe-me dizer-lhe que tão logo ela viu o Senhor, abriu a sua boca. A Bíblia diz: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Podemos aprender algo aqui. Todos têm a necessidade de testificar, de contar a sua própria história. Uma vez que o Senhor o salvou, um tão grande pecador como você, poderia você fechar a sua boca e não testificar? O Salvador me salvou. Não posso fazer outra coisa senão abrir a minha boca e confessá-lo. Embora não possa explicar como, pelo menos eu vejo que ele é Deus, é o Cristo, que este é o Filho de Deus e o Salvador apontado por Deus. Também posso ver que sou um pecador salvo pela graça. Tudo o que se requer de mim é que eu expresse o meu sentimento. Posso não ser capaz de explicar o que aconteceu, mas todos vocês podem ver quão grandemente estou mudado. Não sei como aconteceu, eu que anteriormente me considerava um bom homem, hoje me vejo como um pecador. O que eu não considerava como pecado, o Senhor mostrou-me ser pecaminoso. Agora sei que tipo de pessoa sou. Fiz muitas coisas no passado que ninguém sabe. Algumas vezes nem mesmo tinha noção do que fazia. Eu pecava grandemente, mas não tinha consciência de que era um pecador. Contudo, eis aqui um homem que me diz todas as coisas que já fiz. Ele me contou tanto o que eu não sabia como aquilo que eu sabia. Tenho de confessar que toquei o Salvador. Essa pessoa tem que ser o Cristo, o único que pode salvar. Quem quer que tenha visto a si mesmo como um pecador, certamente tem um testemunho para dar. Aquele que viu o Salvador é uma boa testemunha. Lembre-se, essa mulher samaritana deu o seu testemunho logo após encontrar o Senhor. Ela o fez no primeiro dia. Não esperou alguns anos até voltar de uma reunião de avivamento. Tão logo voltou para casa, ela imediatamente deu testemunho do Senhor. É correto que uma pessoa conte aos outros o que viu e entendeu logo após ser salva. Não há necessidade de fazer um longo discurso, apenas contar o que você sabe é suficiente. Uma pessoa pode dizer: antes de crer no Senhor eu não conseguia dormir à noite, mas agora consigo. Costumava me sentir deprimido, mas agora sinto-me bem, não importa o que aconteça comigo. Outra poderia dizer: anteriormente eu não conseguia comer, mas agora consigo. Tudo o que você tem de fazer é contar o fato. Não precisa falar a respeito do que você não sabe. Os irmãos e irmãs precisam aprender a não falar muito. Não fale além da sua compreensão, para que você não provoque discussões. Apresentem-se como testemunhas vivas entre os homens daquilo que vocês têm experimentado. Contra isto, ninguém pode argumentar. Testemunhe em casa. O endemoniado. Em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20, encontramos um homem que estava terrivelmente possuído por um espírito imundo.
Eles feria com pedras e nenhum homem tinha forças para contê-lo. Arrebentava as cadeias que os prendiam e quebrava os grilhões em pedaços. Morava nas sepulturas e as pessoas não ousavam passar por aquele lugar. O Senhor, porém, expulsou o espírito imundo daquele homem. Ele quis então segui-lo, mas o Senhor lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Contar quão grandes coisas o Senhor tem feito por você é testemunhar pelo Senhor. Este endemoniado não podia viver em sua casa, mas habitava somente nas sepulturas. Uma sepultura é um lugar para mortos. Portanto, esta pessoa que estava viva habitava no lugar de mortos. Quando o Senhor ordenou que os espíritos imundos saíssem daquele homem, eles entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. O que aquele homem suportava do poder demoníaco foi insuportável para os 2.000 porcos. Não é de se admirar que ele se ferisse com pedras, pois quem pode cair nas mãos de demônios e não ferir-se? No caso da mulher samaritana, vemos uma pessoa que buscara os prazeres do mundo, mas no endemoniado observamos uma pessoa violenta. O Senhor o salvou e mandou-o para casa contar aos seus parentes o que o Senhor lhe havia feito e quanta misericórdia lhe havia mostrado. Quando você recebe graça, deve deixar que a sua família, os seus vizinhos e os seus parentes saibam que você agora é uma pessoa salva. Conte-lhes quão grandes coisas o Senhor tem feito por você e de que forma veio a crer nele. Conte-lhes o fato e testifique fielmente para eles. Assim você irá inflamar outras pessoas e permitir que a salvação do Senhor prossiga. Proclame nas sinagogas. Saulo. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Atos capítulo 9, versículo 19 ao 21. O apóstolo João nos conta que qualquer que crê que Jesus é o Filho de Deus é nascido de Deus. Saulo foi salvo instantaneamente após encontrar a luz, mas ao ser levado para a cidade de Damasco, seus olhos não podiam ver e ele estava muito fraco fisicamente. Após ser batizado por Ananias, alimentou-se e foi fortificado. Poucos dias depois, passou a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Havia um problema bem definido nessa atitude tomada por Saulo, pois ele era um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio judeu era composto de 70 membros, sendo Saulo um deles. Ele levava consigo de Jerusalém cartas dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que criam no Senhor Jesus e mandá-los ao sumo sacerdote. Agora que ele mesmo havia aceitado o Senhor Jesus, o que deveria fazer? Viera para prender aqueles que haviam aceitado o Senhor, mas agora ele mesmo estava sujeito a ser preso. Porém, em vez de fugir para salvar sua vida, entrou nas sinagogas e provou ao povo que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, a primeira coisa que uma pessoa deve fazer após receber o Senhor é testemunhar por ele. Tão logo os olhos de Saulo foram curados, agarrou a primeira oportunidade para testificar que Jesus é o Filho de Deus. Deixe-me dizer que qualquer um que crê no Senhor Jesus deveria fazer justamente isso. A maioria dos incrédulos que ouviram falar do nome de Jesus ou que leram a respeito dele na história o consideram como o Jesus de Nazaré. O mundo reconhece que houve um Jesus, sendo ele, porém, apenas mais um entre os bilhões. Em outras palavras, aos seus olhos, Jesus foi apenas um homem entre muitos. Embora possa ter sido alguém especial em termos comparativos, ainda assim não passava de uma pessoa comum. Mas espere até o dia em que o descrente receba a luz e os olhos do seu coração sejam abertos. Ele recebe uma revelação e descobre o fato de que Jesus é o Filho de Deus. Ele pode muito bem correr para a casa de seu amigo, mesmo que já tenha passado da meia-noite, para contar-lhe que encontrou o Filho de Deus e que seu nome é Jesus.
É algo tremendo encontrar entre os homens um que é o Filho de Deus. Essa é uma descoberta monumental. Certamente não deveria ser considerada como algo trivial. Entre os milhares de anos da história e os bilhões de pessoas que já viveram, você encontrou um que é o Filho de Deus. Será isso algo insignificante? Eis aqui um homem, Paulo, viajando nas costas de um animal e planejando a morte de todos os que criam no nome de Jesus. Mas, após levantar-se da queda, entrou nas sinagogas e proclamou que Jesus é o Filho de Deus. Deixe-me dizer-lhe que ou Paulo teve uma visão real ou perdera a razão. Ele realmente recebeu uma revelação. Dentre bilhões de pessoas que viveram sobre esta terra, ele proclamara a um, o Filho de Deus. Os novos crentes também devem ser como Paulo, sair e proclamar que encontraram o Filho de Deus. Pode uma pessoa ser salva e ficar sentada calmamente como se nada tivesse acontecido? Pode crer no Senhor Jesus e não sentir-se espantosamente admirada? Duvido que alguém consiga isso, pois fez uma tremenda descoberta, a mais especial de todas. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se alguém batesse na porta da casa do seu amigo após a meia-noite para fazer tal proclamação. De fato, ele deve subir ao topo da montanha para gritar as novas ou ir até a praia para proclamar que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Nenhuma outra descoberta se compara de forma alguma a esta. Mesmo colocando todas as descobertas do mundo juntas, elas ficariam muito aquém desta. De fato, nós descobrimos o Filho de Deus, que coisa tremenda. Suponhamos que um governador ou presidente de uma empresa ou de um país, um chefe de polícia ou um rei viaje incógnito. Mas que você, sendo muito perspicaz, o reconheça. Você se sente enaltecido, pois fez uma grande descoberta. O Filho de Deus também viaja incógnito, mas nós o descobrimos. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Isso é algo tremendo. Por essa razão, quando Pedro confessou o Senhor como Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus lhe disse: porque não foi sangue e carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Como ele viaja incógnito, só é conhecido apenas por aqueles a quem o Pai revela. Portanto, novos crentes, nunca considerem a sua fé como algo pequeno. Por que o cristianismo enfatiza a fé? Porque ela ultrapassa tudo o que o mundo tem. Você creu, que coisa maravilhosa é a fé que você tem. Pode gritar e proclamar em toda parte, nas ruas, na sinagoga ou nos locais de reunião, que você descobriu que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Seu irmão Paulo fez exatamente isso. Se você também perceber o que é que descobriu, fará a mesma coisa. Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Quão glorioso e maravilhoso isso é! Testemunhe pessoalmente. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. João, capítulo 1, versículo 40 ao 45. Nesta quarta passagem encontramos André procurando a Simão e Filipe a Natanael. Disso aprendemos que após crermos no Senhor, devemos não somente testemunhar na cidade, em casa e nas sinagogas, mas também devemos testificar para as pessoas individualmente. Assim que creu no Senhor, André levou seu irmão Pedro a Cristo.
Mais tarde, vemos que Pedro possuía mais dons e provavelmente era um apóstolo maior. Contudo, foi André que levou Pedro ao Senhor. Ele foi salvo primeiro, então trouxe o seu irmão. O relacionamento entre Filipe e Natanael não era o de irmãos, mas de amigos. Filipe procurou o amigo e levou-o ao Senhor. Ambos os exemplos ilustram o princípio do evangelismo pessoal. Vamos nos lembrar que o fundamento do cristianismo é construído sobre este método de 1 a 1. Cerca de 100 anos atrás, havia um crente na Inglaterra de nome Harvey Page. Seus olhos foram abertos pela graça especial do Senhor para ver que, embora fosse uma pessoa muito simples, não tivesse qualquer dom proeminente e não fosse capaz de fazer muitas coisas, ele podia, no entanto, lidar com as pessoas uma por uma. Ainda que muitos cristãos sejam dotados para realizar grandes obras, ele não era, mas podia focalizar a sua atenção em uma pessoa e acompanhá-la tenazmente. Assim dizia ao seu amigo escolhido que se ele foi salvo, o seu amigo poderia ser salvo também. Ele orava e falava com o seu amigo até que esse fosse realmente salvo. Quando ele partiu deste mundo, havia levado mais de 100 de pessoas ao Senhor desta forma. Um novo crente pode sentir que não tem muitos dons, mas como André e Filipe, ele deve sem demora testificar para sua família ou para seus amigos. Se a sua força é limitada, pode pelo menos concentrar-se em uma pessoa de cada vez. Assim levará almas ao Senhor. Quando testemunhar? Um cristão deve dar o seu testemunho tão logo crê no Senhor, quer testifique para um ou para muitos, em sua casa ou na cidade, pela manhã ou ao meio-dia, em um ou em muitos lugares, nas sinagogas ou nas aldeias. Ele precisa dar testemunho pelo Senhor. É uma grande bênção se alguém puder começar a salvar almas no primeiro dia de sua salvação. Eu me lembro da história de um comandante de batalhão. O Sr. Tudge foi um grande ganhador de almas no século passado. Quando tinha 16 anos de idade, foi salvo da seguinte maneira. Certo feriado foi à aldeia onde foi recebido por um casal da igreja. Este casal era sábio em ganhar almas e levaram Tudge ao Senhor. Tudge era um jovem que anteriormente não se preocupava com a salvação, mas naquele dia ele se ajoelhou para orar e foi salvo. Mais tarde, tomando chá com o casal, foi-lhe contado que o evangelho não se fortalecia naquele local enquanto um certo comandante do batalhão não se convertesse. O jovem Tudge perguntou quem era esse comandante. Foi-lhe dito que ele era um comandante aposentado de mais de 60 anos de idade que considerava todos os cristãos hipócritas e que amaldiçoaria e agrediria qualquer cristão que ousasse pregar-lhe o evangelho ou mesmo passar pela sua casa. Mantinha uma pistola em casa e ameaçava abrir fogo sobre qualquer um que pregasse para ele. Tendo ouvido isso, Tudge imediatamente orou. Ó Senhor, Tu mostraste graça a mim. Este é o primeiro dia de minha salvação. Irei e testificarei para ele. Antes de terminar o chá, dirigiu-se para a casa do comandante. Isso aconteceu menos de 2 horas após ter sido salvo. O velho casal tentou advertir Tudge para que não fosse. Seria inútil, uma vez que muitos já haviam testificado para o comandante sem resultado. A alguns ele havia agredido com o cabo da pistola ou com uma vara e a outros ameaçara atirar. Ninguém o processara por ter sido espancado por causa do evangelho, visto que tal atitude seria contrária ao ensinamento do nosso Senhor. Como resultado, o comandante se tornara cada vez mais e mais violento. Mas Tudge ainda sentia que deveria ir. Ele chegou até a casa e bateu na porta. O comandante atendeu a porta com uma vara na mão e disse: "O que você deseja, jovem?" Tudge pediu para lhe dizer umas poucas palavras e assim ambos entraram na sala. "Espero que aceite o Senhor Jesus como seu Salvador", disse Tudge. O comandante levantou a vara dizendo: "Suponho que você seja novo aqui, portanto vou perdoar-lhe e não irei espancá-lo. Você não ouviu que proibi o nome de Jesus de ser pregado nesse lugar? Agora vá embora depressa." "Eu imploro que o Senhor creia no Senhor Jesus", continuou Tudge. O comandante ficou furioso, subiu ao andar de cima e voltou com a sua pistola. "Vá ou atirarei", ameaçou.
Tude respondeu: Vim para pedir-lhe que creia no Senhor Jesus. Se o Senhor quer atirar, pode fazê-lo. Mas antes que atire, permita-me orar. Ele imediatamente se ajoelhou diante do comandante e orou. Ó Deus, aqui está um homem que não o conhece. Por favor, salve-o. E orando a segunda vez disse: Ó Deus, aqui está um homem que não o conhece. Tenha misericórdia dele, tenha misericórdia do comandante. E mantendo-se ajoelhado, ele orava: Ó Deus, tenha misericórdia do comandante. Após haver orado 5 ou 6 vezes, ouviu um suspiro e o ruído da pistola sendo posta de lado. Depois de um momento, o comandante também se ajoelhou ao lado de Tude e por sua vez orou dizendo: Ó Deus, tenha misericórdia do comandante. Dentro de 5 minutos, o comandante estava salvo. Quando se levantaram, tomou a mão do jovem e lhe falou: Eu tenho ouvido o evangelho durante toda a minha vida, mas hoje vi o evangelho pela primeira vez. O jovem Tude contou mais tarde que quando observou as linhas fundas que marcavam a face do comandante manchada pelo pecado, pareceu-lhe que a luz brilhava através de cada uma delas, implorando pela misericórdia de Deus. No domingo seguinte, o comandante reuniu-se com a igreja para adorar, e antes de morrer, ele conduziu dezenas de pessoas ao Senhor. O segredo da felicidade do crente. Na vida de cada crente existem 2 grandes dias de especial regozijo. O primeiro é o dia que ele crê no Senhor, o segundo é o dia que pela primeira vez ele conduz alguém a Cristo. Para muitos, a alegria de levar uma pessoa ao Senhor pela primeira vez excede até mesmo a alegria da própria salvação. Mas muitos crentes não são felizes porque eles nunca proferiram uma palavra pelo Senhor nem conduziram uma alma a Cristo. Não permita que esta seja a sua condição, não regrida ao ponto de não ter qualquer alegria. A Bíblia diz: E o que ganha almas é sábio. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Os novos crentes devem aprender a conduzir almas à salvação desde o começo de sua vida cristã. Devem aprender a ser sábios para serem úteis na igreja de Deus. O entendimento espiritual de alguns crentes nunca foi aberto porque não sabem como ganhar almas. Não encorajamos as pessoas a pregarem no púlpito, mas realmente as persuadimos a salvar almas. Muitos podem pregar, mas não conseguem salvar almas. Se você lhes trouxer pessoas, não saberão como lidar com essas almas. Somente os que sabem como lidar com as almas e levá-las a Cristo são de utilidade na igreja. Que os novos crentes aprendam isso desde cedo em sua vida cristã. É absolutamente impossível que uma pessoa tenha luz e não brilhe. Assim como não existe dente que não mastigue nem fonte que não flua, também não há vida que não gere vida. Qualquer um que não possa testificar para os pecadores está provavelmente necessitando que outros testifiquem para ele. Se alguém não tem interesse em ajudar as pessoas a se arrependerem e crerem no Senhor, pode ser que ele mesmo necessite arrepender-se e crer. Quem não fala pelo Senhor pode ainda estar precisando ouvir o som do Evangelho de Deus. Há alguma luz que não irradie ou alguma fonte sem água? É possível que um homem seja tão avançado espiritualmente a ponto de não mais ter a responsabilidade de ganhar almas? Não estou falando sobre pregação, mas sobre salvar almas. Não estou falando sobre pregar uma mensagem do Evangelho, mas sobre testemunhar. Quem pode ser tão avançado espiritualmente que não tem necessidade de testemunhar para as pessoas? Portanto, os novos crentes devem aprender a testificar pelo Senhor. Isso não é algo que você possa deixar para trás, é sua responsabilidade por toda a vida. Quando você prossegue um pouco mais na estrada do conhecimento espiritual, pode ser que alguns irmãos lhe digam que você deve ser um canal de águas vivas. Na verdade, realmente necessitamos estar unidos ao Espírito Santo para que a água viva possa fluir através de nós. Mas deixe-me dizer também que o canal de vida tem 2 extremidades. Uma extremidade fica aberta para o Espírito Santo, para o Senhor, para a vida, mas a outra fica aberta para os homens. Se a extremidade do lado dos homens estiver fechada, a água viva jamais poderá fluir.
Como pode alguém estar tão enganado a ponto de pensar que ter uma extremidade aberta para o Senhor é o suficiente? Não, a água da vida não fluirá se apenas a extremidade em direção ao Senhor estiver aberta. A outra extremidade, a extremidade em direção aos homens, ao mundo, aos pecadores, precisa também estar aberta para que haja um fluir. Muitos não têm poder diante de Deus porque estão com alguma extremidade fechada, seja em direção a Deus ou em direção aos pecadores. Gostaria de fazer alguns cálculos hoje, os mesmos que outros antes de mim fizeram. Se houvesse 10.000 crentes que de agora em diante dessem o seu testemunho com fidelidade por toda parte, unanimemente seriam capazes de salvar toda a população do mundo dentro de 10 anos se cada um deles levasse 3 pessoas ao Senhor por ano. Isso não é algo que seria feito do púlpito, mas sim através do testemunho pessoal. Por este cálculo, podemos perceber quão preguiçosos somos em salvar almas, quão grande é a perda. O dever de testemunhar. Porque você não tem testemunhado, muitos não têm ouvido o Evangelho. Eles ficarão eternamente separados de Deus, não apenas temporariamente. O Dr. Chalmers foi um dos melhores pregadores e ganhadores de almas durante a segunda metade do século passado. Certa vez foi convidado para jantar com uma família. Ao terminarem de comer, leram a Bíblia. Sendo um homem muito instruído e eloquente, o Dr. Chalmers conversou bastante com os outros sobre assuntos eruditos. Naquela ocasião, 2 caciques tribais bastante idosos estavam presentes e assim eles conversaram por um longo tempo. Mais tarde, todos foram para os seus quartos. Este cacique mais instruído ocupava o quarto oposto ao do Dr. Chalmers. Ao recolher-se ao seu aposento, o Dr. Chalmers ouviu um som como se algo estivesse caído no quarto oposto. Correu até lá e encontrou o cacique caído morto no chão. Os outros na casa também correram até ali. Imediatamente, Dr. Chalmers se levantou e disse: "Soubesse eu que isto iria acontecer, não teria passado as últimas 2 horas palestrando sobre tantas coisas. Teria lhe apontado as coisas eternas. Mas, não usei nem mesmo 5 minutos para falar-lhe da salvação da sua alma. Nem mesmo lhe dei uma chance. Se soubesse então o que sei agora, teria usado toda a minha força para contar-lhe como Jesus foi crucificado na cruz por ele. Mas agora é muito tarde. Tivesse-lhe falado essas palavras naquela ocasião, todos vocês poderiam rir-se de mim e considerar a minha conversação como imprópria. Embora diga agora essas palavras, é tarde demais. Na ceia poderia tê-las dito, palavras que agora eu espero que todos vocês escutem. Todos vocês necessitam do Senhor Jesus e da sua cruz. Deixe-me dizer a vocês que a separação de Deus é eterna e não temporária. Quão triste é que esse homem esteja eternamente excluído do céu. Os novos crentes não devem ser negligentes nesse assunto. Precisamos aprender a trazer as pessoas ao Senhor. Precisamos ter uma determinação dentro em nós no sentido de ganhar almas. Permitamos que pelo menos elas ouçam o Evangelho de Jesus Cristo. Logo que fui salvo, irmãos mais velhos no Senhor me disseram que eu deveria falar pelo menos a uma alma por dia. A não ser que o novo crente seja uma pessoa doente, confinada em casa, encorajamos todos a falarem do Senhor Jesus ao menos a uma pessoa por dia. Seria ótimo que você mantivesse uma anotação de quantas almas tem ganho para Cristo, 30, 40 ou 50 por ano. Temos receio das orações gerais pedindo ao Senhor para salvar almas. Deve estabelecer um alvo para o ano, 10, 20 ou 30. Você pode orar: Senhor, eu te peço 30 almas. Anote em seu livro o nome de cada uma que for salva. Ao final do ano, confira seu livro e se ele não estiver de acordo com a sua oração, peça ao Senhor os que estiverem faltando. Encoraje os irmãos a fazerem isso. Permita-me dizer-lhe que não é demais salvar 30, 40 ou 50 pessoas. Deveria ser algo bastante comum pedir por 10 ou 20. Você precisa ter um número definido para pedir que o Senhor o preencha. Ore diariamente diante do Senhor e agarre cada oportunidade de testificar por Cristo. Testifique pelo menos a uma pessoa por dia. Testifique para qualquer um que você encontrar.
Não é proveitoso que o Evangelho seja apenas pregado no púlpito. Os jovens devem aprender a testificar diariamente, aproveitando cada oportunidade de trabalhar pelo Senhor. Não concebam uma expectativa enganosa de subir ao púlpito sem ter qualquer experiência de trabalho diário de testemunho pessoal. Isso seria fútil. Esperamos que todos os jovens estejam engajados no trabalho pessoal, em falar de um a um. Moody foi um grande ganhador de almas. Tinha uma regra, quer no púlpito ou fora dele, deveria pregar o Evangelho pelo menos a uma pessoa a cada dia. Uma noite, depois de deitar-se, lembrou-se de repente que ainda não tinha pregado o Evangelho naquele dia. O que deveria fazer? Levantou-se e se vestiu. Já era meia-noite e não havia ninguém nas ruas. Nada podia fazer senão tentar encontrar um policial. Encontrou um e o exortou a crer no Senhor. Aconteceu que o policial com quem falou estava muito tenso, então repeliu Moody raivosamente, dizendo: "Que tipo de pessoa é você que não faz nada exceto persuadir-me a crer em Jesus à meia-noite?" Moody falou mais umas poucas palavras e então se apressou a voltar para casa. Mas, graças a Deus, depois de uns poucos dias o policial foi salvo. Espero que todos os novos crentes de boa saúde física tomem a decisão diante de Deus de aproveitarem cada oportunidade para encontrar almas e falar ao menos a uma por dia. Se toda a igreja estiver pregando o Evangelho, quem poderá detê-lo? Possamos nós levantar as nossas tochas e inflamar os outros, que o testemunho do Evangelho seja mantido por nós até que o Senhor venha. Não deixe que o testemunho cesse quando nossas velas acabarem de queimar, que a nossa vela acenda outra vela e ainda outra. Não é muito pedir ao Senhor por 30, 40 ou 50 pessoas por ano. Vamos levar almas a Cristo anualmente, assim a igreja será próspera. Há muito trabalho diante de nós, vamos todos nos levantar e terminar a tarefa.